Me chamo Abraão, sou diácono da Assembleia de Deus em Belém, no estado do Pará. Nós estamos iniciando mais uma pré-aula da revista Edições CPAD, a lição de número 9, que traz como título Gog e Magog, um dia de juízo. A revista, no trimestre todo, vai tratar sobre a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Então é disso que trata a lição do início ao final, livro de Ezequiel. A nossa lição ela vem trazendo uma palavra-chave que é juízo. Do início ao final desta lição, a palavra-chave, a palavra mais importante é juízo. O nosso textuário ele está em Apocalipse, capítulo 20, versículo 8. É um versículo que dá uma base geral para a nossa lição. Ele diz assim: E sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. A nossa verdade prática, a palavra profética anuncia que antes da restauração espiritual de Israel, virão Gog e seu bando para invadir a Terra Santa, mas eles serão derrotados. É interessante a gente considerar aqui um fator, quando se vai fazer estudos sobre esse assunto, é que é a questão geográfica. Essa é uma lição que trata muito sobre questões históricas e geográficas, tanto no primeiro tópico quanto no segundo tópico. O terceiro tópico vai mais sobre a questão teológica, e isso vai definir a lição, no meu ponto de vista. Vai mais na direção daquilo que o aluno também precisa ouvir, ou até a parte principal, que é a parte teológica. É claro que a parte histórica e geográfica dá um suporte, e isso é muito interessante, não pode ser ignorada. Mas, como eu estava dizendo, é importante a gente observar que quando se está falando desse assunto ou estudando, existe uma tendência em interpretar tudo geograficamente. Como assim? Considerar que os povos que estão hoje nesses supostos lugares que são pensados como o território de Gog e Magog, a gente vai ver essa questão de Gog e Magog mais adiante sobre quem é quem, é interessante a gente perceber que nem sempre a geografia ela vai trazer uma questão, um posicionamento definido. Por quê? Porque os povos que hoje estão nesses supostos territórios podem não ser os mesmos povos que estavam na Idade Antiga, há muito tempo atrás. Muitos desses lugares não são habitados pelos mesmos povos. A gente tem, então a geografia não dá uma garantia total em muitos desses lugares de que são os mesmos povos. Por exemplo, na Palestina, a gente tem os árabes. Mas se a gente for ver a mesma faixa de território, a mesma região ali, a gente vai ver que antes, quem estava ali eram os filisteus. E os filisteus são um pessoal meio que, vamos dizer assim, aparentado dos gregos. Então, já não é exatamente o mesmo povo. Tem também, por exemplo, a região onde hoje é a Turquia, citada como um possível local desses povos. A Turquia de hoje é habitada por povos vindos da Ásia Central, mas antes outros povos passaram por ali. Os heteus passaram por ali, os hititas passaram por ali, povos que hoje nem existem mais. São envolvidos em situações que a gente tende a considerar que o local é o mesmo e os povos são os mesmos. Mas nem sempre isso é verdade. Então é importante ficar atento a esses detalhes. Não só esses dois exemplos que eu falei, existem outros exemplos de outros lugares onde os povos que estão hoje não são os mesmos povos de antes. Então é importante ficar atento nesse contexto geográfico e no histórico para não fazer interpretações equivocadas ou afirmar situações que podem não ser exatamente a mesma situação de antes. Então não há referência geográfica, eu diria que não há uma referência geográfica segura de local ou de quem seja Gog e Magog. Porque existem várias interpretações, não há uma situação que possa ser dita tal lugar, tal povo, tal país hoje, ou tais países exatamente são Magog, a terra de Magog. Ou tal líder, tal pessoa é Gog. Não dá para dizer isso com exatidão. Então é importante ficar atento a isso. Uma questão que sempre é falada, e até quando a gente só vai perceber a diferença quando a gente lê o texto com clareza, com calma. A gente vai perceber que quando se fala em Gog e Magog, de cara, assim, a gente pode pensar, muita gente pensa que são dois povos. Mas se a gente for ver o texto com mais clareza, é perceptível que não são dois povos. É um príncipe
um ajuntamento de pessoas, de povos. O Gog é um líder, ele é chamado de príncipe, lá a gente vai ler daqui a pouquinho, príncipe da terra de Magog, que seria mais um ajuntamento de povos para uma batalha. E essa batalha de Gog contra Israel vai se dar lá num tempo próximo ali do período tribulacional, seja no início ou durante, mas naquele intervalo ali de período tribulacional. O nosso primeiro tópico, que vai trazer sobre a identidade, tratar sobre a identidade dos povos invasores. Os povos que são citados aqui em Ezequiel 38 que irão estar envolvidos nessa invasão ao território de Israel, comandados por Gog, que a gente pode observar aqui no versículo 2. No versículo 1 de Ezequiel, no capítulo 38, a gente tem: veio mais a minha palavra do Senhor, dizendo. Veio a palavra do Senhor a Ezequiel, aqui é Ezequiel falando. E Deus diz para Ezequiel: filho do homem. Ele chama ele de filho do homem desde o início do livro. Uma referência para ele saber que ele é humano, filho do homem. Filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque de Tubal, e profetiza contra ele. Gog é príncipe e chefe de Meseque de Tubal, e profetiza contra ele. Versículo 3, e diz: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu sou contra ti, ó Gog. Quem é Gog? Ó Gog, príncipe e chefe de Meseque de Tubal. Então, a gente pode entender que Gog é alguém que lidera, que é um chefe, que é um líder, que é um cabeça, que é alguém que comanda ou comandará um grupo, um ajuntamento de nações, de povos. E aqui cita pelo menos 2. E aí ele vai dizer o que vai acontecer. E nesse ajuntamento tem vários povos. No versículo 5 a gente vai observar que tem persas, etíopes, os de Put, que hoje seria a Líbia, e vem trazendo uma descrição mais detalhada de acordo com o aprofundamento da leitura. Então, sobre a identidade dos povos invasores, no nosso primeiro ponto a gente tem aqui os invasores. É o nosso subtópico, primeiro subtópico, os invasores. A gente vai ter com mais clareza aqui no capítulo 38, versículo 6, e o capítulo 39, e o versículo 2, tudo de Ezequiel. E ele traz: a profecia deixa claro que essa invasão será para o fim dos anos, no fim dos dias. E a gente tem, capítulo 38, versículo 16, no fim dos dias, depois da restauração do Estado de Israel. E aqui a gente tem o capítulo 38, versículo 12, dando base para essa afirmação, que é depois da restauração do Estado de Israel. Ezequiel, capítulo 38, versículo 12. Então, a gente tem aqui uma informação de quando acontecerá esse movimento, para quando é essa profecia. Não é uma coisa que já aconteceu, é que ainda vai acontecer. É importante a gente dizer que é perigoso pegar versículo bíblico para justificar fatos do momento. O que quero dizer com isso? Às vezes acontecem fatos históricos, hoje, por exemplo, e as pessoas pegam versículos bíblicos para dizer: olha, isso aqui está acontecendo, isso que está acontecendo é exatamente isso aqui. Nem sempre é. Quando começou a guerra da Ucrânia, Rússia e Ucrânia, teve muito comentário, muita gente dizendo que aquilo ali era Gog e Magog, que era uma situação que era claro, definitivo, acertado. Não tinha para onde sair, aquilo ali já era Gog e Magog. Que um era Gog e o outro era Magog. Situações desse tipo ocorreram. Mas é importante a gente ficar atento para a gente não sair pegando qualquer situação que acontece e já pegando o versículo bíblico e encaixando ali. Porque nem sempre funciona, nem sempre é verdade. É importante também a gente estar atento que a guerra, esse evento de Gog e Magog, Gog considerando que seja um príncipe, um líder, uma liderança, e Magog um ajuntamento de nações, de povos, é diferente de Armagedon. Armagedon é uma coisa, é um momento, e essa questão de Gog e Magog, isso é em outro momento. Armagedon é quando o Senhor desce sobre Cristo, aparece em Jerusalém para resolver a situação em definitivo. Uma coisa não é a outra, uma coisa é diferente da outra. Armagedon é uma coisa, Gog e Magog é outra coisa. Então, mas como disse, é importante ficar atento para não pegar esses versículos, vamos dizer assim, isolados, justificar fatos que estão acontecendo, pegando o versículo bíblico e jogando, porque nem sempre a coisa encaixa, nem sempre dá. Nem sempre
é exatamente aquilo que a gente está pensando ou aquilo que a gente está interpretando. A situação pode ser diferente ou não fazer nenhuma conexão até. Então, para a gente fechar esse subtópico, essa informação geográfica que a gente tem aqui sobre os países que poderão estar nesse evento, que a gente citou Etiópia, a gente citou Líbia, que são países da África, Etiópia e Líbia. Essa informação ela é um pouco genérica, não dá para afirmar, bater martelo, questão fechada, que simplesmente é essa situação, encaixou tudo e pronto. Não, é preciso ter cautela para fazer algumas afirmações nesse sentido, para não se precipitar e falar coisas que não estão conectadas com o texto. O nosso segundo subtópico vem trazendo sobre compreendendo a profecia. O discurso de Ezequiel deixa claro, você pode acompanhar na revista da Escola Dominical, tá? Se você não tiver a revista, você pode acompanhar o texto bíblico que eu já falei, Ezequiel capítulo 38 e Ezequiel capítulo 39. O discurso de Ezequiel deixa claro que a mensagem não era para a sua geração, mas para quando Deus fizer regressar o seu povo da diáspora de todas as nações da terra. Então, era para um momento ainda que iria acontecer, não era exatamente naquele tempo, para os que estavam ali, para aquela geração que tinha sido levada cativa, mas para outro momento, mais adiante, quando Deus restaurasse, trabalhasse diretamente a restauração de Israel, que ele diz que ia restaurar. Aqui ele também diz que vai restaurar. Era para um segundo momento, para outro momento, e realmente o povo saiu disperso, o povo foi disperso. É necessário identificar esses povos citados no contexto em que vivia o profeta e procurar identificá-los nos tempos atuais, quando possível. Então, os povos citados lá por Ezequiel, naquele tempo, se a gente for, é importante procurar esses povos agora, e isso, vou dizer a você, dá trabalho. Por isso, muitas pessoas se precipitam dizendo é esse, sem ir muito fundo, só pegando pontualmente. Fazer essa identificação dá trabalho, envolve pesquisa geográfica, pesquisa histórica, pesquisa teológica, envolve um trabalho considerável. E muitas coisas ainda continuarão sem um ponto fechado, amarrado com 100% de garantia. Pelo motivo que eu falei no início, hoje muitos povos não estão habitando nos mesmos lugares onde estavam os povos que estão em determinados pontos geográficos, não são os mesmos de antes. É importante a gente compreender, ter uma compreensão de profecia, e é importante a gente observar, tentar para um detalhe, é que às vezes uma simples pesquisa na internet não vai resolver a situação. Uma pesquisa de 10 minutos na internet não é insuficiente para eu ter essa compreensão clara de tudo isso aqui. E todo esse detalhe, estudo demorado, pede envolvimento, disciplina, buscar, procurar saber. Isso aqui é importante para os dias atuais, porque é muito comum as pessoas se basearem no que diz a internet. E a internet nem sempre traz segurança no que diz. Qualquer pessoa pode colocar alguma coisa ali e defender uma ideia, defender um posicionamento, mas que às vezes esse posicionamento não tem base histórica, não tem base geográfica, não tem base teológica, e muitas pessoas, por acharem que procuraram o caminho mais fácil, pegam aquela informação sem checar e vão repassando. Então é importante observar esse detalhe. Esses 10 minutos de internet, de pesquisa, podem não ser suficientes, na verdade não são suficientes para desenvolver um entendimento sobre um assunto com mais clareza, principalmente um assunto como esse. Terceiro subtópico, vamos falar de Gog, capítulo 38 e o versículo 2, e o capítulo 39, versículo 1. O nome Gog, fora da profecia de Israel, ele aparece muito pouco. Ele vai aparecer lá em Crônicas, primeiro livro das Crônicas, capítulo 5, versículo 4, vinculado, a uma profecia, e ele também vai aparecer lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 8, que a gente leu no início como textual da lição. A gente vai poder perceber, como já disse, que Gog é um título de um príncipe, um líder, um cabeça, um responsável, uma autoridade. Esse nome ele é emprestado lá, que aparece lá em Apocalipse, ele é emprestado, ele foi pego lá de Ezequiel 38 e 39 e foi colocado ali. Ezequiel faz João faz essa citação, faz essa colocação do termo ali
de Gog ali em Apocalipse, e dizendo que ele vai fazer um movimento de ajuntamento. Então é importante a gente ficar atento com o que se diz. E essa lição pede muito isso, atenção quanto, pede e mostra muito isso, atenção quanto às informações sobre assuntos pouco tratados. Esse é um assunto pouco tratado, pouco pregado, pouco dito, porque ele realmente é um dos assuntos mais difíceis. Ele não é um assunto fácil. Isso aí, obviamente, ele não é um assunto tão fácil assim, porque ele envolve questões teológicas, eu diria questões escatológicas, e dá um certo trabalho. Por isso eu digo, se alguém disser o seguinte, Gog ou Magog é esse ou aquele indivíduo, ou é esse ou aquele país, Gog já está aí e é fulano de tal, Magog é tal país ou tais países, me permita a franqueza, duvide, porque, de novo, me permita a franqueza, a Bíblia não aparece claramente fechando questão sobre isso, dizendo, de forma, identificando, de maneira que a gente possa dizer, país tal é Magog, ou países tais exatamente são esses, não tem outros além desse e nem menos que esse, são esses aqui, A, B, C, D e E. Alguns são citados aqui, mas é importante ficar atento, porque dizer que Gog é fulano, é a pessoa tal, não tem uma base bíblica para isso, não dá para dizer. Se alguém disser que Gog é fulano de tal, duvide. Quero chamar sua atenção para um outro ponto, que tem, já vi pessoas dizendo, Turquia é esse país, é esse, vamos dizer assim, faz parte dessa grande liderança, essa liderança vem da Turquia. Não dá para dizer isso, não dá para afirmar isso. O pessoal dizendo, essa liderança vem da Rússia, Gog é a Rússia, é o líder da Rússia. Não dá para afirmar isso. E tem uma coisa que é importante a gente observar, que do ponto de vista de quem comenta, seja em livros, seja em vídeos, mas principalmente em livros, cada escritor, ele é influenciado, ele pode ser influenciado pelo contexto. Por exemplo, um escritor, por exemplo, russo, ou daquela região, ele pode, fazendo uma alusão à Guerra Fria, ele pode, eu não disse que vai fazer, mas ele pode fazer citação, pode escrever, direcionando que Gog é dos Estados Unidos, pela questão da Guerra Fria. Ou outro povo, outro escritor pode dizer que é algum país da Europa, porque teve algumas situações históricas que magoaram um ou outro país, que um fez contra o outro. Então é muito questão de ponto de vista, de entendimento do que acha, é a influência que existe sobre o escritor ou o historiador, seja lá quem for, que esteja fazendo aquela obra, ele pode estar sendo influenciado, ele pode ter sido influenciado de alguma forma e levado a pensar que aquele país tem características porque ele fez isso ou aquilo, se comportou dessa ou daquela forma, então ele tem cara de Gog, aquele líder ali. Aquele país tem cara de que, tem jeito de que vem de lá o Gog, ou o grande líder. Então é importante ficar atento para isso aí. A gente tem uma observação aqui na lição que é muito interessante. Gog, esse termo aparece pela primeira vez em Gênesis. Lá em Gênesis capítulo 10. Vem fazendo lá um desenvolvimento de uma espécie de genealogia e falando de algumas pessoas, de alguns povos ali, originários que aparecem ali. E é citado lá. Esse nome Gog aparece citado lá como um parente de Noé, como uma pessoa daquela época, do tempo de Noé. O capítulo 39 de Ezequiel, tem uma observação aqui do escritor da lição, o capítulo 39 de Ezequiel, ele descreve a derrocada de Gog e os seus confederados. Gog como um grande líder, pode ser um líder de uma nação que comanda outras, que serão esses confederados, e Gog se refere a um líder semelhante a um faraó no Egito, era uma referência de líder, ou um Shah, que é uma liderança no mundo árabe, ou um César, uma liderança que sempre se refere a Roma, ao antigo Império Romano, dos Césares. Então é um título como acontece, como esses que eu falei, então Gog seria mais um título de alguma pessoa, de um líder. O nosso segundo subtópico, melhor dizendo, ele ainda vai falar sobre a identidade dos povos. É importante a gente observar aqui que, se a gente for observar, eu falei em Gênesis capítulo 10. Se a gente for observar em Gênesis, a gente vai ter
uma árvore genealógica, a gente pode ver, onde temos Noé e seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. E Jafé tem os seus filhos, que são Gog, filho de Jafé, Magog, Tubal e Meseque. E ainda aparece Togarma como um descendente de Gog. Gog, que eu digo aqui, filhos descendentes de netos de Noé, descendentes de filhos de Jafé, que é filho de Noé. Então, pessoas ligadas à árvore genealógica de Noé. Então, todos esses que eu falei aqui são citados, todos esses filhos de Jafé são citados como povos envolvidos nessa questão desses confederados, digamos assim. Povos, filhos que deram origem a povos que são citados. Magog, que é o nosso primeiro subtópico, Magog, a gente vai ver lá no capítulo 38, versículo 2, é o nome de um descendente de Jafé. Eu acabei de falar isso aí. E citei uma árvore genealógica, se você for ver, uma pequena árvore, né? Se você for ver lá em Gênesis capítulo 10, dá para observar e aí até fazer essa linhagem aí. Então é o nome de um descendente de Jafé. O historiador Flávio Joséfo, a lição fala isso aí, é um historiador judeu que viveu no 1º século. Ele é o autor da História dos Hebreus, da obra História dos Hebreus. Ele trata sobre essa situação e ele coloca, Flávio Joséfo traz Magog como como o primeiro, o que dá início aos povos citas, que estavam na região ali do norte do Mar Negro, Mar Cáspio. E é importante ter um mapa, se você puder ter um mapa mundi, um mapa, pode ser mesmo olhar pela internet, você pode ver um mapa mesmo físico, em livros ou de outra forma, você vai observar ali que essa região aqui do Mar Negro, do Mar Cáspio, ela está ali por cima do Mar Mediterrâneo, ali na região próxima, onde seria a antiga Ásia Menor, região ali próximo da Turquia e outros países próximos que tem por ali, um pouco abaixo da Rússia, naquela região ali toda, até chamada de Balcãs, parte daquela região ali, uma região tensa. Hoje está um pouco mais tranquilo, de certo modo, mas ela já foi uma região bastante tensa. É uma questão aberta. O que é Magog? É uma questão aberta. Ainda é uma questão aberta. Ainda não dá para dizer, que é esse e pronto, fechado. É isso aqui e está resolvido, está zerado o assunto. Não, ainda é uma questão aberta. O nosso segundo subtópico trata-no de Meseque e Tubal. Então, Meseque e Tubal. A gente tem aqui mais adiante, no nosso segundo tópico, esses dois jafetitas. Por que jafetitas? Porque eram filhos de Jafé, Meseque e Tubal. Eles deram origem a Tabal e Musque. E aqui o escritor coloca como reinos frigianos da Frígia, da região ali da Turquia, Capadócia, Anatólia. Anatólia hoje corresponde à parte da Turquia. São povos que hoje eles não têm tanto destaque no mundo. Aliás, não só eles, mas esses povos que são citados, a Etiópia, até a Líbia, são povos que não têm tanta expressão no mundo, expressão bélica, não tem tanta referência econômica, bélica, e de importância mesmo, vamos dizer assim, de poder de decisão, de influência no mundo atual. São todos esses povos citados lá. Só para você ter uma noção mais ampla de quem são esses povos citados. Então, como disse, esses povos eles não são povos de destaque, eles são povos... Etiópia, o que você sabe da Etiópia? Eu não estou dizendo que não são povos dessa liga desses confederados. Estou dizendo só para você ter uma ideia de quem são esses povos citados hoje. Etiópia, a Líbia, falando como Put, são povos que não têm muita expressão hoje. A coalizão de Gog é o nosso terceiro subtópico. A gente está fechando aqui, vai passar para um outro tópico que é mais teológico, que é mais direto, que eu considero como o tópico principal da lição. Então, a coalizão de Gog, capítulo 38. Gog, vamos considerar que Gog é a grande liderança disso tudo aqui. Gog vai fazer uma coalizão, um ajuntamento, uma confederação, vai agrupar povos com o intuito de invadir Israel. Então, a coalizão de Gog. Fazem parte desse grupo de Gog mais 5 povos. E os povos citados são os persas. Hoje a Pérsia é o Irã. Em 1935, a Pérsia deixou de ser Pérsia
e se tornou Irã. Os etíopes antigamente era o povo de Cuxi. Eles tiveram uma grande importância na Idade Antiga, mas hoje eles são povos sem maior expressão. E os de Put, que já disse, é a Líbia. Isso aqui está no versículo 5 do capítulo 38. São povos, como já disse, sem expressão, sem grande expressão mundial. E no capítulo 5 do versículo 38 a gente tem persas, etíopes e os de Put, com eles todos com escudo e capacete. Aqui ele está falando da invasão, da chegada desses povos e que Deus vai agir contra eles. Mas é interessante falar que esses povos vêm do norte. Lá cita, se a gente for ler e considerar exatamente o que está dito lá, esses povos vêm do norte. E a situação para Israel sempre vinha do norte. Se você for observar na leitura do livro de Ezequiel e até outros livros e outros profetas, a situação sempre vinha do norte. A Síria vem do norte, a Babilônia vem do norte. Então são pontos importantes. Só que esses povos aqui, se a gente for considerar esses povos, boa parte deles não vem do norte. Por exemplo, a Etiópia não vem do norte. A Etiópia vem lá da África, da parte de baixo. A Líbia também vem da África, da parte de baixo. Então são situações que mostram, que pedem uma interpretação mais apurada, mais detalhada, vendo minúcias da situação. E isso, repito, no livro de Ezequiel, já falei isso aqui, Magog aparece como um lugar, como um território. Tá? Vários povos numa coalizão, num ajuntamento, numa confederação, com um único objetivo, invadir Israel. Isso é o que eles querem, invadir Israel. Então até aqui nós tivemos uma análise mais histórica, mais geográfica sobre esses povos. Agora a gente vai para o contexto teológico, ou melhor, escatológico. A gente tem aqui no primeiro subtópico Gog e Magog. A mensagem contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, é uma das passagens mais difíceis das Escrituras. Não é um texto fácil, não é um assunto fácil de entender. De acordo com o contexto de cada escritor, ele pode ir variando. É o que eu falei antes. Ele pode entender que esse é Gog por tais motivos. Esse país aqui representa Gog, é que vai ser Gog. Esse líder neste país é que é Gog, aquele ali é Magog. Então, depende muito do contexto, da influência que o escritor pode estar recebendo, ou recebeu, ou que aquele povo todo recebeu. Isso pode influenciar. Não digo que é o ponto principal, mas pode influenciar. Mas a parte mais importante dessa lição, eu quero considerar que é ponto para a gente, um ponto para a gente não esquecer e analisar com clareza e guardar, segurar, porque eu entendo como ponto principal da lição. É que tudo isso que aconteceu, tudo isso que irá acontecer, a gente pode entender que esses inimigos de Israel serão derrotados. É uma ação contra um povo de Deus, uma ação deliberada contra o povo de Deus, e que esses inimigos de Israel, essa confederação, ela será derrotada. Isso nos desperta a esperança da nossa vida em Cristo, pois a profecia mostra que Deus está do lado do seu povo. Esse aqui é o ponto alto. Deus está do lado do seu povo. O povo de Israel tinha passado por um tempo de cativeiro. Por quê? Eu sempre uso esse termo, que foi uma ação pedagógica de Deus, uma ação para ensinar. Foi um pouco dolorosa, sim, sem dúvida, mas foi com a intenção de ensinar, de mostrar para o povo, Deus, Jeová, era o Deus deles, eles tinham feito um acordo bem antes, e que aquele povo era o povo de Deus. E que o povo tinha se desviado por outros caminhos, tinha feito um monte de coisa, um bocado de coisa que não era para fazer, e tinha sido avisado que não deveria fazer. Mas mesmo assim, Deus aparece para defender o seu povo, ele não abandona em definitivo, ele não deixa de lado, ele não esquece, ele deixa que o povo sinta as consequências dos seus atos, daquilo que eles estão fazendo ou fizeram. Por muito tempo o povo fez, o povo não se voltou para Deus, sempre fez coisas que não devia fazer. E agora Deus deixa eles provarem daquilo que eles estavam fazendo, vamos dizer assim, comerem um pouco do bolo que eles estavam assando. Eles vão agora experimentar os resultados, viver um pouco dos resultados, das consequências dos seus atos, das suas práticas, de afastamento de Deus, de viver a vida do jeito que queria viver, do jeito que entendia. Então, o pecado tem consequência, o pecado tem resultados. Na carta aos Romanos, Paulo disse que o salário do pecado é a morte. O resultado de pecar é morrer, é sofrer. Por quê?
Porque o sofrimento, porque o pecado gera sofrimento, o pecado gera dor, o pecado gera morte, o pecado gera perdas. Porque quando praticamos o pecado, deixamos de viver uma vida com Deus. Eu costumo dizer que nós quando saímos para pecar, nós saímos debaixo da proteção de Deus. Nós saímos do esconderijo do Altíssimo, debaixo das mãos, da sombra, da proteção do Onipotente, Jeová. Porque não dá para pecar ali na sombra do Onipotente, porque quem está na sombra do Onipotente, eu faço referência ao Salmo 91, quem está na sombra do Onipotente, quem está ali no esconderijo do Altíssimo, guardado por Deus, andando com Deus, procurando ter uma vida com Deus, envolvida com Deus, ele não tem como ele viver dessa forma, protegido, envolvido no esconderijo do Altíssimo e pecar. Para ele pecar, ele tem que sair dali do esconderijo do Altíssimo, porque o pecado é num lugar diferente, que não é ali. Naquele lugar não tem espaço para pecado, então ele tem que sair da proteção. Quando ele sai da proteção, ele está correndo riscos os mais variados possíveis. Riscos que ele corre em consequência de quê? De ter saído da proteção. E por que ele saiu da proteção? Porque ele quis ir pecar. O povo fazia isso. Isso foi a consequência do pecado do povo. Sair da proteção. Deixar de ser protegido por Deus. Mas Deus vem, volta e diz, eu vou trazer vocês de volta, vou mostrar, vocês já aprenderam quem é Deus, quem sou eu, agora eu vou trazer de volta vocês para que vocês vivam uma vida diferente, vou dar outra oportunidade. E quando os povos vêm para destruir, para varrer Israel da terra, pelos mais variados motivos, digamos assim, Deus se manifesta. Deus diz, não, tá bom, chegou, parou para vocês, já fizeram demais, agora eu estou assumindo o controle desse povo. Eles são o meu povo, eles estavam fora da proteção, passaram por tudo isso aí, consequência dos seus atos, mas agora já tá bom, vocês foram elementos de punição até aqui, elemento de ação pedagógica até aqui. A partir de agora vocês não são mais, a partir de agora é comigo. É mais ou menos isso que acontece. Os inimigos de Israel serão derrotados e isso nos desperta a esperança da nossa vitória em Cristo. Pois a profecia mostra que Deus está do lado do seu povo. Deus tem misericórdia. Deus não é só misericórdia. Deus também é juízo. Mas ele também é misericórdia. Mas não esqueça que ele também é juízo. Mas ele é misericórdia. Mas ele também é juízo. Nosso segundo subtópico fala como a Rússia aparece nesse contexto. Porque a Rússia é muito citada. De vez por outra está sendo citada, e principalmente agora, nesse período de guerra. No começo da guerra ela foi muito mais citada. Como sendo ligada ao contexto de Gog e Magog. Como a Rússia aparece nesse contexto? A profecia afirma que Gog é príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. Capítulo 38. Capítulo 39. E aqui, olha, a palavra chefe em hebraico é Rosh. A pronúncia é mais ou menos essa. De significado amplo, aí vai significar cabeça, chefe. E foi feita uma tradução na Septuaginta que deu essa indicação, que levou para esse lado, digamos assim. Curiosamente, a Septuaginta traduziu esse termo que eu falei, como o próprio Rosh. Príncipe de Rosh. E aí, isso foi mantido e foi sendo levado, dito como Rosh e associado com Rússia. Parece muito grosseiro essa forma de direcionar, de dizer que essa pronúncia é parecido com Rússia e por isso Rússia é que é o Gog. Mas isso foi levando muita gente a ver sobre isso, a até considerar a situação e pegou. Muita gente fala Rússia, que Rússia é Gog. Mas a Bíblia não bate martelo dizendo que Rússia é Gog. Simplesmente assim. Não, ela não diz isso. As pessoas interpretam assim. E aí a gente tem que Rosh é associado com Rússia, Meseque com Moscou, que é a atual capital da Rússia, e Togarma com Tobolsk, que é uma cidade russa. Então, as pessoas vão tirando também, não só por isso, mas também pelas pronúncias, pela aproximação das palavras, da grafia das palavras, de certo modo, uma certa
aproximação e vão dizendo que uma coisa é aquilo que tal coisa é aquilo que eles acham que é e vão divulgando e tem gente que vai acreditando. Mas é importante checar a informação antes de dar qualquer crédito. Repito, a Bíblia não bate martelo sobre isso. Ela não fecha questão sobre isso. Origem da interpretação é o nosso terceiro subtópico. Esse pensamento não veio de pentecostais, nem se trata de uma ideia oriunda dos dispensacionalistas. Você já pesquisou sobre dispensacionalistas? Você tem clareza do que é esse pensamento dispensacionalista? Dê uma procuradinha, dê uma verificada para entender melhor. Isso vai levar para outros pontos, para outros e para outros, mas inicialmente procure entender, se é um termo que não é muito comum para você, dê uma pesquisada. Você vai descobrir umas coisas interessantes sobre isso aí. Mas cuidado ao pesquisar. Cheque sempre mais de uma fonte. Alguém estudando, alguém interpretando o texto, ele vai começar a achar, a dizer, a escrever que isso está ligado com um povo, no caso com os russos. E aí vem o contexto de Guerra Fria, depois de muito tempo que ela foi trabalhada. Essa ideia foi trabalhada lá no século XVIII, 19, 1780 até mais ou menos 1800 aproximadamente, século XIX, essa ideia foi trabalhada e veio a Guerra Fria já aí na década depois da Segunda Guerra, e isso tomou mais força, Guerra Fria entre Rússia e Estados Unidos, o Ocidente e o Oriente, ou parte do Oriente, entre Rússia e Estados Unidos, ou Estados Unidos e Rússia, Estados Unidos, Ocidente e Rússia, a parte lá no tanto Oriente. Foram associando uma coisa com a outra. O assunto foi ficando no esquecimento depois, mas volta com a Guerra Fria, mas com a guerra da Ucrânia de novo, ele é avivado, ele é puxado, ele é trabalhado de novo e continua aí nessa mesma linha de pensamento. As pessoas achando que a questão é fechada, mas eu repito, a questão não é fechada. Não dá para dizer que a Rússia é Gog, não dá para dizer que a Turquia é Gog, não dá para dizer que os Estados Unidos é Gog. Não é todo mundo que é. Mas o que dá para dizer é que os inimigos, sejam eles quem forem, virão contra Israel. Isso aí é fato. Mas Deus virá contra esses inimigos e em favor de Israel. E esses inimigos serão derrotados. Isso aqui é o ponto alto da lição. É isso que vai nos interessar de forma mais impactante, mais consistente. Saber quem é quem não é, ou quem pode ser, isso aí não é tão importante. O importante é que, por mais que venham esses inimigos contra o povo de Israel, esses inimigos serão derrotados. Deus vai intervir a favor do seu povo, trazendo para nós. Deus faz a mesma coisa. Por mais que os inimigos venham contra nós, se nós somos o povo de Deus, se nós fazemos parte do povo de Deus, se estamos aliançados com Ele, Ele vem a nosso favor. Ele pode não vir no dia que eu quero que ele venha, mas Ele vem no tempo dele. Quando Ele achar que deve vir, Ele vem a nosso favor. Isso aqui é o ponto principal, é o que deve ser considerado no meio de tudo isso. De todos esses nomes de países, situações e tal, origens e terras, geografia e história, isso aqui é o que precisa ser considerado, é o ponto alto da lição. Nossa conclusão, ela vem trazendo o seguinte: é importante saber que a invasão de Gog e o seu bando à terra de Israel é distinta da batalha do Armagedon. Já falamos isso anteriormente. São coisas diferentes, pois o ataque de Gog será após a restauração de Israel, antes ou logo depois de começar a grande tribulação. Ao passo que o Armagedon, que é outro evento, não é a mesma coisa, o Armagedon se dará no fim desse período de tribulação, que Jesus vem para resolver a questão de Israel contra os inimigos de Israel. Então aqui a gente conclui, e mais uma vez quero destacar, o ponto forte dessa lição, a lição é, o aprendizado é, os inimigos de Israel virão contra Israel para destruir, para derrotar, mas Deus vai aparecer, Deus vai intervir, o Senhor vai intervir, Cristo vai intervir e esses inimigos serão derrotados. Isso nos traz um pensamento da nossa vitória em Cristo.
Os inimigos, sejam eles quais forem, que vierem contra nós quando estamos na condição de povo de Deus, de estar aliançado com Deus, eles também serão destruídos. A gente também será vitorioso. A gente vai ser vitorioso sem lutar? Possivelmente não. A gente vai ter que lutar. Na vida cristã é assim, é luta. Mas Deus vai se manifestar a favor do seu povo, a favor de nós, no nosso contexto atual. Não no contexto de que seremos atacados por esses inimigos citados, mas nas nossas lutas do dia a dia, nas tentações, nas tentativas de destruição de nós por meio dos nossos inimigos. Deus vai intervir sempre, 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 de uma forma ou de outra. Ele vai intervir. Às vezes não entendemos, mas ele está intervindo. Às vezes não enxergamos, não percebemos, não sentimos, não escutamos, mas ele tem o seu tempo certo de intervir. Fiquemos com esta reflexão, desta pré-aula. Eu espero que tenha lhe ajudado. E prepare-se bem para a lição de domingo. Estude, pesquise, seja um professor sempre pesquisador, que sempre procura aprender, mas cuidado com as fontes, porque existem muitas fontes que não são interessantes, que são até, parece que são novidades. A gente tem a sensação assim, uau, descobri um negócio novo, isso aqui eu nunca ouvi falar e faz todo sentido. Às vezes não é, às vezes não faz todo sentido. Às vezes a gente se engana. Então é importante ter fundamento, estudo da Bíblia, procurar fontes que tenham uma boa base. E aí, para a gente entender que aquela fonte tem uma boa base, a gente precisa ter conhecimento bíblico, um mínimo de conhecimento bíblico. Estudar, ler bons livros de autores já conhecidos e de autores, vamos dizer assim, já referendados. Não é de qualquer um que chega de qualquer conteúdo, não. Isso dá um pouco de trabalho, tem um pouco de tempo para a gente ter essa percepção de que esse conteúdo não faz muito sentido, esse autor tem uma linha que segue nesse sentido e que ela vai um pouco fora do que está na Bíblia, digamos assim. Se você ainda não está inscrito e quiser, pode se inscrever nesse canal. A gente está sempre colocando essa possibilidade de ter uma pré-aula, de ofertar uma pré-aula para os alunos da escola dominical, para os professores. Você, aluno que assistiu esse vídeo, não deixe de ir para a escola dominical. Isso aqui não é escola dominical. Nada é tão importante. Isso aqui não é tão importante quanto você estar olho no olho com o seu professor, poder perguntar para ele, poder estar com os seus colegas de classe, conversando, dialogando, tratando desses assuntos, procurando entender, e instigando, e o professor tem a obrigação de levar um conteúdo bom para você, e você de ter estudado e fazer perguntas interessantes para tirar suas dúvidas, para que em qualquer lugar que se fale do assunto, você já tem uma noção, porque você é aluno da escola dominical, você frequenta a escola dominical, você conversa com os seus colegas de classe sobre o assunto, você conversa com o seu professor sobre o assunto, tira suas dúvidas e você está sempre entendendo, tendo uma visão mais clara, mais ampla da Bíblia para o seu crescimento espiritual, para desenvolver uma melhor vida cristã enquanto estivermos por aqui. Muito obrigado.